Bom, pessoal, boa noite novamente. Acho que a gente pode começar agora. Algumas pessoas vão entrando aí, mas a gente já está dentro da nossa tolerância aqui. Então, agradeço primeiro a todos pela presença nessa reunião virtual aqui do IDP, para mais uma conversa com o coordenador. Eu sou Paulo Castro, sou coordenador aqui do Programa de Mestrado em Administração Pública. Estou com meu colega aqui, o professor José Luiz Rossi, que coordena o programa em Economia, vai dividir comigo hoje as apresentações. Temos aqui também nossa equipe de relacionamento do mestrado, representante da área acadêmica, administrativa, cumprimento todo mundo e agradeço aí pelo apoio para esse evento de hoje. E dou as boas-vindas a todos vocês. A ideia é que a gente tenha uma conversa rápida, porém com alguns detalhes importantes dos nossos programas para que vocês conheçam melhor. Eu vou fazer uma apresentação geral do IDP, rapidamente, algumas características comuns dos programas. Depois, vou apresentar especificamente o programa de mestrado em Administração Pública. O professor Rossi vai fazer uma apresentação do mestrado em Economia. Temos também aqui alguns alunos nossos para compartilharem com os senhores os seus próprios depoimentos, né, já que eu acho que é com muita ansiedade que vocês poderão aí ouvir esses relatos muito mais próximos da experiência que vocês buscam para o futuro próximo. E depois, no final, a gente vai ter uma parte aberta para perguntas, esclarecer qualquer dúvida. Só para a gente ter um bom andamento aí dos trabalhos, eu sugiro, então, que vocês anotem todas as dúvidas, questões que surgirem ao longo da apresentação. A gente tenta concentrar essas respostas, essas perguntas e respostas para o final, porque aí a gente não pausa tanto a apresentação, não atrasa a fala dos demais que virão depois de mim, tá bom? Então, vou abrir minha tela aqui para compartilhar com vocês. Peço só um minuto. Pronto. Já estão vendo aí, Mari? Já está projetando direitinho a tela? Beleza. Bom, pessoal, então vamos lá. Como comentei com vocês, sobre o nosso plano de voo, nosso roteiro para hoje à noite. Espero que a gente possa manter isso aí dentro de uma hora de conversa, talvez um pouquinho mais, a depender da interação que a gente tiver ao final. Então, esses são nossos pontos de hoje, algumas características comuns dos mestrados, mestrado em Administração Pública, Economia, depoimentos dos nossos alunos e, na sequência, o nosso Q&A, né, nossas perguntas e respostas. Eu começo apresentando, então, uma breve cronologia aí do IDP, que hoje é uma instituição reconhecida em todo o Brasil, mas ela surgiu em 99, né, com uma casa, né, voltada a cursos de pós-graduação na área do direito, né, tendo o seu primeiro mestrado aprovado ali em 2017, um mestrado acadêmico no direito, que até hoje funciona, e abriu a sua primeira graduação no ano de 2010. Então, o IDP ele já nasce com essa vocação para a formação de pós-graduação, né, muito voltada à atuação profissional, então, a época, né, então, mundo jurídico. Em 2015, os horizontes do Instituto se ampliam para além da área do direito, e com a graduação em administração pública, que, vamos dizer assim, traçou o caminho ali para a abertura do nosso programa de mestrado em administração pública, né? É o objeto da nossa apresentação de hoje. Então, no ano de 2022, a gente faz aí 6 anos de programa, já com muitos egressos, a gente vai comentar um pouco sobre isso também depois. Em 2019, passamos por uma expansão um pouco mais rápida, com a criação dos programas de economia, um programa profissional em direito, um mestrado também fora da sede, lá em Teresina, na área do direito, e o nosso primeiro doutorado, tá? Um doutorado em direito, um doutorado acadêmico. Entre 2019 e 2021, tivemos vários novos cursos também de MBA, especializações, e ampliamos também significativamente os nossos cursos de graduação. Então, o IDP é uma instituição que já tem aí uma boa história, que surge como uma casa de pós-graduação, mas tem caminhado de maneira muito forte, porém sustentável, para ampliação da sua atuação, tanto na graduação quanto na pós, tá? Hoje, né, nós contamos com 5 cursos de graduação: administração, direito, economia, jornalismo, publicidade e propaganda, mais de 20 cursos de pós-graduação, 4 mestrados e um programa de doutorado. Eu já antecipo aqui também que nós estamos trabalhando com muito afinco para submeter um pedido de doutorado em administração pública, né? O nosso órgão regulador ficou com essa janela fechada durante muito tempo, na CAPES,
Então, hoje nós temos 5 cursos de graduação, 20 pós-graduações, mais de 20 pós-graduações, 4 mestrados e um doutorado. E eu vim dizendo que estamos trabalhando com afinco com a abertura de um programa de doutorado também na área de administração pública. Devemos submeter o nosso pedido muito em breve, para que a gente continue expandindo o nosso programa, que hoje já tem resultados muito sólidos na área, né? E o Instituto tem hoje mais de 2.000 alunos e mais de 300 professores. Vou seguir adiante, por favor. Bom, a nossa estrutura, né, agora com retorno ao regime presencial, é um ponto que nos orgulha bastante. O IDP sempre investiu muito na estrutura física para os nossos alunos e professores, e aproveitamos esse período aí em que ficamos fechados para atividades presenciais entre 2020 e 2021 para fazer uma série de reformas, de melhorias. Então, quem não é de Brasília vai poder conhecer a nossa sede, mas também quem já conhecia o Instituto vai ter a oportunidade de encontrar novos espaços mais modernos. Investimos muito na reformulação da nossa biblioteca, com novos laboratórios, enfim, além de um campus novo também na Asa Norte, maior até do que a nossa sede atual, que vai também abarcar uma série de cursos e atividades, além de muitos eventos, tá? Então, esse é um ponto muito caro para nós no IDP, que a nossa preocupação é que os alunos tenham a melhor estrutura, as melhores condições disponíveis para que se preocupem apenas com o seu estudo, com a sua pesquisa, e o ambiente seja um grande aliado para tirar o melhor disso, tá? Então, com muita satisfação que nós, e muita ansiedade também, que esperamos aí para essa volta presencial, para reencontrar os nossos alunos. Estava fazendo falta. Por favor, Túlio. Falando um pouco sobre os nossos mestrados agora, algumas características comuns, pode passar? Os nossos programas de administração pública e economia são mestrados profissionais, né, que eles são estruturados para atender a diversos perfis de alunos, mas tem um carinho, uma atenção muito especial a servidores públicos, consultores e outros profissionais que atuam de maneira direta ou indireta com a administração pública, com o Estado, né? Então, áreas como políticas públicas, gestão governamental, finanças públicas, são tratadas com muito afinco, muito reconhecimento no nosso programa, no nosso programa. O professor Rossi vai poder avançar um pouco mais na apresentação sobre economia, mas, em geral, isso representa bem os alunos que nós temos aqui na casa. Claro, temos alunos também com outros perfis do setor privado, que têm excelente desempenho do programa, trazem suas contribuições e aprendem muito também com os nossos professores e alunos, tá? Mas, se eu tivesse que traçar uma característica geral, acho que seria um bom perfil. Os 2 programas são programas estrito sensu, então, que recomendados e aprovados pela CAPES, tá? Então, isso habilita, faculta os nossos alunos, né, que defendem com êxito a sua dissertação, a ingressarem no programa de doutorado. Temos, inclusive, alguns colegas na casa que fizeram mestrado profissional e depois optaram por uma carreira acadêmica, fizeram doutorado acadêmico e seguiram assim nas suas vidas profissionais e acadêmicas. Então, essa é uma possibilidade que nós temos no programa profissional, e que, na verdade, essas diferenças entre o programa acadêmico e profissional, se você puder passar, por favor, Túlio, pode passar mais um, elas se concentram, essas diferenças, em 5 grandes frentes, né? O primeiro ponto que diferencia um programa profissional de um acadêmico é a metodologia de ensino, né? Então, aqui nos nossos programas de economia e administração pública, os professores privilegiam a aplicação do conhecimento teórico, né, para a solução de problemas práticos. Então, muito estudo de caso, todos os textos, todos os instrumentos teóricos, os modelos teóricos que discutimos na sala de aula, de alguma forma, são trazidos para experiências concretas discutidas por nossos professores e alunos. Acho que isso dá uma formação muito mais interessante e aproveita também o perfil do nosso corpo docente, do nosso corpo discente, né? Que é justamente o segundo ponto de diferencial dos programas. O corpo docente, tanto da economia quanto da administração pública, né, é formado por professores que, além da mais alta titulação acadêmica, são doutores, pós-doutores, das melhores universidades do Brasil e de fora, tem sólida experiência profissional, né, tanto no mundo privado quanto no mundo público. Então, já ocuparam cargos da alta gestão e sempre tem algum exemplo ali para trazer para os nossos alunos e tornar essa discussão um pouco mais interessante, com discussões específicas sobre processos complexos que envolvem o mundo das políticas públicas, né, de maneira geral, tá? O terceiro ponto, sim, os nossos professores têm uma formação muito heterogênea também. Então, são professores formados em economia, mas em sociologia, ciência política, enfim, temos professores com backgrounds muito diversos, que a gente acredita que
se combinam de uma maneira muito harmônica para oferecer uma visão muito multidimensional, né, dos fenômenos políticos, sociais e econômicos. Outra característica que marca o nosso programa profissional é o próprio corpo discente, né? Então, ao contrário de um programa acadêmico, que, em geral, os alunos saem ali da graduação e já emendam direto no mestrado, né, alunos bem mais novos, os nossos alunos, em geral, já são alunos mais experientes, tanto do ponto de vista profissional, têm uma bagagem sólida, trabalham, né? Praticamente todos os nossos alunos fazem o mestrado trabalhando, e também já tem uma formação um pouco além da graduação. Aqui tem um dado aqui embaixo, então mais de 80% dos nossos alunos têm especialização, por exemplo. Tá? Não é um requisito para entrar no programa, mas esse é apenas um levantamento, uma constatação que a gente faz ao olhar para o nosso corpo discente. E as trajetórias profissionais também são muito heterogêneas, então, de formações acadêmicas diversas, como veremos mais adiante. Tá? E essa experiência, ela é muito interessante porque os nossos alunos, por exemplo, às vezes tem um aluno aqui que é do TCU, e um outro aluno que é de um Tribunal de Contas do Estado, e dentro de sala de aula, para muito além das discussões acadêmicas, acabam se conectando também pelo meio profissional, pelos interesses comuns que possuem. Então, isso é muito comum, tem sido algo muito destacado pelos nossos próprios alunos. Um quarto ponto que marca os nossos programas profissionais é a dissertação, né? Então, a dissertação de mestrado, ela tem um requisito de aplicabilidade, ou seja, as dissertações não são trabalhos teóricos, filosóficos, eles são trabalhos que tem sim uma revisão teórica robusta, né, mas ela se preocupa em compreender ou em propor soluções a problemas concretos, tá? E isso é algo que os nossos professores ficam muito atentos durante o processo de orientação e também durante as disciplinas de metodologia científica. E o último ponto que marca essa diferença aí para um programa acadêmico é o formato, né? Nós de fato, entendemos que a vida dos nossos alunos é uma vida agitada pelo trabalho e nós concentramos nossos encontros nos fins de semana. Então, as aulas são ministradas às sextas-feiras à noite, à tarde e noite, sábado, manhã e tarde, em encontros quinzenais, de maneira que os alunos possam compatibilizar na sua trajetória profissional com a sua trajetória acadêmica. Tá? Então, isso tem sido uma marca no nosso programa, que vocês verão mais adiante, alguns relatos também do nosso egresso, que efetivam, de fato, que validam essa escolha para o nosso formato. Túlio, se puder seguir adiante, por favor. Aqui a gente tem um exemplo do nosso calendário típico, né, dentro do programa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma disciplina que ela tem um calendário para um primeiro bloco de aulas, aqui na sua esquerda, né, nos dias sextas e sábados, temos 2 horários, um primeiro horário e o segundo. Em cada horário temos 2 disciplinas. Aqui a gente mesclou, trouxe uma disciplina da economia, uma disciplina da administração pública, mas isso se replica para cada um dos 2 programas. Então, vejam que as datas correspondem a datas nos fins de semana, onde os encontros ocorrem, e o aluno, então, ele pode escolher ali 2 disciplinas para fazer dentro de um mesmo bloco. Há alguns choques de horário, eventualmente, porque a gente pode oferecer 2 disciplinas nesse mesmo horário, mas a gente tenta sempre organizar isso com muita antecedência e cautela para que, quando houver choque, esse choque seja de disciplinas optativas. Tá? Então, a gente nunca tem um cenário de 2 disciplinas, não costuma ter um cenário de disciplinas obrigatórias coincidindo. Tá? Nosso calendário é divulgado com muita antecedência, pelo menos um mês antes do início do bimestre, de cada bimestre, com a nossa oferta ela é bimestral, e as matrículas são completamente online. Então, o aluno não precisa ir ao EDP, à secretaria, para poder se inscrever nos cursos. Não há restrição de vagas para disciplinas, né? Como a gente tem um programa com um tamanho relativamente pequeno, a gente consegue manter um bom fluxo dos nossos discentes. Então, o aluno pode olhar com calma a oferta de disciplinas, escolher o seu melhor percurso e solicitar a matrícula que será efetivada. Então, não tem aquele perigo, né, de abrir, vou correr para o primeiro dia de matrícula para garantir minha vaga. A gente oferece as mesmas condições para os alunos construírem as suas grades de acordo com seus interesses. E temos também uma grande oferta de disciplinas disciplinas todo ano, né? A gente oferta mais de 30 disciplinas optativas todo ano, tá? Se puder seguir adiante, por favor, Túlio. Bom, então, falando um pouco do nosso processo seletivo, né? Ele tem 4 fases, né? Primeiro, os candidatos submetem, fazem a sua inscrição por meio do nosso site, mandam a documentação, que é o currículo e uma carta de apresentação.
A banca, né, de uma banca com 3 professores do programa, se reúnem mensalmente para analisar as candidaturas daquele mês, que chegaram naquele mês, e avaliando que o documento contempla aquilo que se espera para um aluno de mestrado. Se a gente achar que aquele aluno tem um bom potencial para cursar o programa de mestrado, a gente agenda uma entrevista, tá? E essa entrevista é composta pela banca de professores, vai tentar conhecer um pouco melhor o aluno, tirar dúvidas que ficam ali na carta de apresentação, no currículo, né? Colocar um pouco mais de contexto nas informações que nos foram fornecidas e recomenda, então, a aprovação ou a rejeição desse candidato. Em caso de aprovação, a nossa equipe de relacionamento entra em contato, explica direitinho como partir para a matrícula no programa, tá? As inscrições estão abertas até o dia 8 de março, então a gente tem aí um mês ainda até a finalização do processo de inscrições. Em geral, as avaliações acontecem, as reuniões da banca de avaliação acontecem na última sexta-feira útil de cada mês, mas a Mari até me corrija se eu estiver errado, Mari, mas em fevereiro, excepcionalmente, a gente vai fazer isso no dia 18, semana que vem, por conta do feriado do Carnaval. E os resultados são divulgados já na semana seguinte, na segunda-feira seguinte, tá? E com a previsão do início das aulas para o dia 18 de março. Então, a gente tem aí mais ou menos ainda um mês, mais de um mês aí para o início efetivo das aulas, tá? A previsão é que a gente tenha um retorno presencial. Por favor, pode seguir adiante, Túlio. Bom, a taxa de inscrição, então, R$ 180, né? Vamos lá. Bom, para quem tiver em dúvida sobre como fazer o seu currículo, a sua carta de apresentação, a gente tem alguns materiais gratuitos nos nossos próprios sites, tá? Se alguém não tiver encontrado, é só falar com a gente, nossa equipe de relacionamento manda para vocês, mas principalmente esse e-book aqui do meio, né, Guia para elaborar seu currículo e carta de apresentação, aqui a gente tem boas práticas, modelos, uma série de dicas para que você consiga, de fato, expor de maneira mais clara e assertiva os seus objetivos com o programa de mestrado e também contar a sua trajetória profissional e acadêmica, né? Temos também outros 2 e-books que são muito interessantes, que o primeiro, que está aqui à nossa esquerda, fala do Manual de Sobrevivência no Mestrado, ele fala um pouco desses desafios de fazer um programa, sobretudo um programa profissional, como organizar seu tempo, como sair do outro lado de maneira efetiva no programa de mestrado. E temos também um e-book com uma série de orientações, dicas, de como otimizar o seu esforço ali para vencer, né, a dissertação. A gente sabe que essa é uma etapa marcante de um programa de mestrado, é o que diferencia principalmente dos outros programas lato sensu. O aluno precisa produzir uma pesquisa original ali durante o programa. Então, nós temos um e-book também que ajuda vocês a entenderem um pouquinho melhor como fazer isso, tá? Vamos lá, Túlio, por favor. Bom, então como é que vai acontecer o primeiro semestre de 2022? Né? Nós vamos ter um retorno presencial, então as aulas estão previstas para começar no dia 18 de março agora, presencialmente, na nossa sede aqui em Brasília. Por exemplo, no caso específico de administração pública, teremos uma disciplina online, que é a disciplina de metodologia, por uma série de motivos, é uma disciplina mais longa, acompanha os alunos ao longo de todo o ano, tem um sistema diferenciado de acompanhamento dos alunos, com o objetivo de entregar ao final ali da disciplina um projeto de pesquisa para começo de orientação. Então, essa disciplina especificamente vai acontecer remotamente, mas todas as demais serão presenciais, tá? E os alunos terão acesso a todas as plataformas digitais, não só para metodologia de pesquisa, mas também para as outras disciplinas presenciais, onde os professores postam ali as referências de leitura, vídeos, enfim, todo o material que acham que é oportuno para uso em sala de aula. E nós costumamos fazer um mini treinamento também sobre o uso dessas plataformas um pouco antes do início das aulas. Vamos lá, Túlio, por favor. Falando um pouco agora mais especificamente sobre o mestrado em administração pública, tá? A nossa grade curricular, ela prevê 11 disciplinas, tá? Então são 4 disciplinas obrigatórias e 7 optativas, e uma parte significativa do programa dedicada à orientação de dissertação. De maneira geral, os alunos cumprem quase toda a carga horária ao longo do primeiro ano, carga de disciplinas, e no segundo ano ficam muito mais dedicados ao trabalho de dissertação se seguirem um fluxo recomendado contínuo no curso, tá? O prazo para a conclusão das atividades é de 4 semestres letivos, então, para quem entrar agora na turma que começa em março, deverá defender a dissertação aí até dezembro de 2023. Nós costumamos marcar isso com muita antecedência, dando muita transparência para os nossos alunos, e a gente também cobra bastante esses prazos, porque é
um requisito importante, inclusive, exigido pelo nosso órgão regulador, a CAPES, que a gente mantém os alunos dentro desse período, tá bom? Próximo. Aqui a gente tem as nossas disciplinas obrigatórias, então são gestão pública contemporânea, direito e políticas públicas, economia, instituições de desenvolvimento e metodologia de pesquisa. Esse é o corpo de disciplinas obrigatórias do programa. Em geral, vocês já entram, né, caso aprovados, já entram no primeiro bimestre já fazendo disciplinas obrigatórias para tentar cumprir esse módulo primeiro, cumprir esses pré-requisitos para depois ficarem mais livres para fazer as escolhas de vocês nos fluxos específicos de cada um, nos percursos de cada um, né? Próximo, por favor. As disciplinas optativas, né, são muitas, como eu disse, a gente oferece mais de 30 por ano, e a lista é muito grande, mas elas se distribuem em 5 áreas de interesse, né? Então, política pública, desenvolvimento social, regulação, concorrência e infraestrutura, gestão do poder judiciário, gestão pública contemporânea, modernização do Estado e controle e combate à corrupção. Tá? Então, fica uma pergunta, né? Se puder passar, Túlio, quando é que o aluno precisa fazer uma opção por algum dessas áreas de interesse? Próximo, por favor. E a nossa resposta é em nenhum momento. Tá? Na verdade, essa é uma organização didática que nos orienta para a oferta dessas disciplinas. A nossa grade contempla todas essas áreas de interesse, mas o aluno é livre para transitar pelas disciplinas conforme achar que é mais conveniente para a sua formação. Tá? A gente até estimula que o façam, porque muitas vezes o aluno precisa sair um pouco da sua zona de conforto, conhecer uma disciplina, uma discussão que não conhecia, descobre que ali tem uma vocação, que tem um talento e às vezes até encaminha para um trabalho de mestrado numa área que não esperava encontrar. Então, o aluno tem muita flexibilidade para construir seu próprio percurso dentro do programa. Próximo, por favor. Aqui são alguns exemplos de disciplinas optativas, tá? São muitas, então a gente tem análise e implementação de políticas públicas, novos mecanismos de combate à corrupção, planejamento estratégico no setor público, gestão do orçamento e federalismo, assim, são várias as disciplinas que a gente oferta ao longo do ano. Próximo. Aqui um dos pontos altos, sem dúvidas, do nosso programa, né, que é o nosso corpo docente. Aqui são apenas alguns dos nossos professores, né, o corpo é muito maior do que isso, mas que dá para vocês uma clara ideia do que nós comentamos anteriormente sobre termos no nosso corpo docente grandes referências acadêmicas e profissionais também. Então, por exemplo, o professor Humberto Falcão, uma das grandes autoridades hoje no Brasil em gestão pública, a professora Sueli Vaz, ela leciona aqui com a gente disciplinas sobre federalismo, meio ambiente, sustentabilidade, ela é doutora em ciência política e foi presidente do IBAMA. Temos o professor Márcio Oliveira, que leciona disciplinas na área de regulação e concorrência, foi presidente do CAD, professor Anastasia, que hoje é ministro do TCU, foi senador pelo estado de Minas Gerais, governador também, professor Jorge Rádio, grande autoridade na área de combate à corrupção, professor Meneguin, que tem uma atuação ampla como consultor legislativo, mas também já ocupou muitos cargos de gestão no Poder Executivo. Ele e a professora Eliane são professores muito bem avaliados no nosso programa, a professora Eliane com formação em Oxford, em Princeton, e hoje está no banco, presidindo o Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul. Então, essa é só uma pequena amostra do nosso corpo docente, mas que, de fato, traz esse caráter híbrido, né, de acadêmicos sólidos com a formação profissional também sólida. E todos eles já estão com previsão de aulas para a grade desse ano no nosso programa, tá bom? Próximo. Bom, falando sobre o nosso corpo docente, né, a gente tem uma formação, de fato, muito diversa dos nossos alunos. Então, 30% dos nossos alunos têm formação em Direito, tá? O IDP tem graduação na área de Direito, o IDP é uma casa, né, que nasceu nessa área do conhecimento, então ainda atrai muitos alunos, mesmo aqueles que querem estudar, que ocupam hoje cargos de gestão e querem aprender muito mais sobre administração do que Direito, têm feito curso aqui, o programa aqui conosco. Mas também temos mais de 2 terços dos alunos aí de outras áreas de conhecimento, né? Administração, engenharia, ciências militares, enfim, várias outras áreas. O local de residência também varia muito, o nosso programa hoje ele não é uma referência só em Brasília, mas em todo o Brasil. Então, temos alunos aí do Nordeste, Centro-Oeste, de várias outras cidades do Brasil. Cerca de 1/3 dos nossos alunos aí são de fora, tá? E vêm a Brasília para as aulas presenciais a cada 15 dias. Mesmo antes da pandemia, né, quando a gente passou para o regime remoto, os nossos alunos, a gente já tinha essa composição com uma parte significativa de alunos de outros estados. E aqui uma amostra, né, de instituições onde os nossos alunos trabalham. Então, tudo quanto é órgão da administração pública federal, estadual, municipal, a gente tem algum aluno ali, né? Então, bancos públicos, empresas públicas, autarquias, administração direta, assim como algumas organizações privadas também ou paraestatais.
E, como comentei anteriormente, o nosso corpo docente já é um corpo muito discente, um corpo muito mais experiente, né? Então, a gente tem uma média de 42 anos, tá? Então, são pessoas que têm uma bagagem profissional muito sólida. Próximo. Nossos professores, além das atividades acadêmicas e da grade que acabamos de ver, também lideram grupos de pesquisa em várias áreas de conhecimento. Aqui tem alguns exemplos de grupos de pesquisa. Cada professor segue a sua própria agenda, envolve os alunos de uma maneira, então a gente sempre estimula que os alunos façam essas atividades complementares para desenvolver suas atividades de pesquisa, formarem suas próprias redes ao longo do programa. Então, acessa muitas oportunidades de envolvimento acadêmico durante o programa de mestrado que vão além da sala de aula. Túlio, por favor. Um ponto que o IDP tem investido cada vez mais é na internacionalização. Então, aqui nesse mapa, a gente tem alguns dos nossos parceiros com programas, com parcerias ativos aqui com o IDP. Então, temos parceiros hoje na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha, Estados Unidos, Portugal. Já mandamos aluno para a China também, em vários outros países. Mas a nossa internacionalização ela ocorre na forma de intercâmbios, mas também recebemos professores visitantes de fora. Se puder passar mais um. Aqui, por exemplo, durante esse período de pandemia, quando a gente não pôde mandar alunos para fora do Brasil, trouxemos professores para dar aula aqui por meios remotos. Então, o professor Matthew Taylor, uma grande referência lá em Washington, na American University, na área de análise de risco político, combate à corrupção, deu um curso para nós em inglês, foi um sucesso de público, a gente teve que abrir vagas, inclusive, para outros programas, porque foi bem disputado. E dentro de uma instituição que está entre as top 10 do mundo nessa área específica de política internacional. Trouxemos também o professor Rolando Garrido Queiroz, que é nosso parceiro lá do Chile, que já deu 2 edições do curso de prevenção e gestão de crises institucionais, também sucesso de crítica esse curso. E foi uma forma que nós encontramos, mesmo durante a pandemia, de manter o nosso programa de internacionalização ativo, com experiências para os nossos alunos poderem treinar a língua, e ter uma experiência com o que acontece de melhor lá fora, com pesquisadores que são referências lá fora. Próximo. Nesse exato momento, com a reabertura aí dos países, com o avanço da vacinação, nós estamos mandando agora também uma turma de mais de 20 alunos para a França, para um curso que vai acontecer em abril, para um curso de ESG, Inovação e Gestão, com a Universidade de Sorbonne, na França, Paris 1, que é uma das principais referências no mundo hoje nessa grande área de ciências humanas. Estamos com mais de 20 alunos já confirmados para fazer esse curso, e quando os nossos alunos vão para essas instituições, nós costumamos, na volta, aproveitar essas disciplinas aqui como optativas, caso o aluno cumpra todos os requisitos e seja aprovado, tá? Acho que a gente voltou, precisa avançar mais um. Mais um. Isso. E além desse programa na França, também acabamos de fechar também uma turma que está indo para Roma, um convênio com a Universidade de Roma III, Roma 3 na Itália, que vão estudar ali direito, política e economia comparada sob a perspectiva europeia. E muitos desses alunos vão, inclusive, fazer uma semana de curso na França e depois se deslocarem para a Itália e fazer mais uma semana de curso na Itália, ou seja, cumprir 2 disciplinas internacionais que serão aproveitadas depois para o seu currículo, que trazem, enfim, ganhos incalculáveis para os nossos alunos, tanto culturais quanto na formação de redes e de conhecimento de como funcionam essas grandes instituições no exterior. Então, é algo que a gente estimula muito aqui no IDP, é sempre as nossas oportunidades internacionais. Próximo. Bom, além disso, uma casa, de fato, com muitos eventos no IDP, uma think tank, uma casa de debates muito intensa aqui em Brasília, todo dia praticamente tem algum evento no IDP. Para ficar só no âmbito da administração pública, nós sediamos nos anos de 2020 e 2021 o Encontro Brasileiro de Administração Pública, que é o maior evento da área no Brasil, o maior evento acadêmico da área, em parceria com a Sociedade Brasileira de Administração Pública, e já estamos também envolvidos na organização do encontro de 2022. Não definimos a sede, mas o IDP vai seguir parceiro com a organização. Esse evento envolve nossos professores que apresentam painéis, discussões, debates, e alunos nossos também de mestrado que apresentam seus trabalhos para pesquisadores de todo o Brasil e de outras partes do mundo também. Próximo. Bom, caminhando aqui para a conclusão, trouxe também uns dados aqui compilados da última pesquisa que nós fizemos com os nossos egressos, tá? Então, nós perguntamos aos nossos egressos uma série de dicas, para avaliar o seu progresso após o curso, e 60% deles, por exemplo, nos disse que teve algum aumento remuneratório após a conclusão do curso. Esse é um trabalho que nós fazemos sempre, porque a gente acredita que
A gente faz uma pesquisa anual com o nosso egresso, porque a gente acredita que o impacto do programa, da formação, ela não acontece exatamente quando ele defende a dissertação, né? Na verdade, isso vai seguir, vai ter impactos maiores, né, ao longo da carreira. Próximo. Quando perguntamos para eles, né, qual foi o impacto do mestrado no seu desempenho profissional, né, se a gente somar aqui, 97% dos nossos alunos consideraram o impacto positivo ou muito positivo do programa no seu desempenho profissional, o que mostra, nos ajuda aqui na coordenação, né, sempre fazer o nosso planejamento, entender se a gente está indo na direção correta, e os nossos alunos têm dito que sim. Próximo. Todos os nossos alunos, né, ouvidos na pesquisa, declararam que estavam trabalhando enquanto faziam mestrado, então, de fato, essa lógica quinzenal parece estar funcionando bem, né, permitindo que os alunos concluam seus estudos, conciliando com a vida profissional. Próximo. E todos os nossos alunos indicaram também que recomendariam o programa para outra pessoa. Então, é algo também que nos deixa muito satisfeitos, porque isso são relatos vindo diretamente dos nossos alunos, esses dados não tiveram nenhum filtro, a gente está mostrando as pesquisas tal como ela chegou para nós, tá bom? E se puder avançar, Túlio. Então, para concluir, deixo aqui os valores do investimento do programa de administração pública. A gente tem 2 principais planos de pagamento, um em 24 parcelas, um em 30 parcelas. Com isso, eu concluo essa minha exposição, passo a palavra para o professor Rossi e fico à disposição de vocês aí depois para ouvi-los no final e tentar esclarecer dúvidas. Muito obrigado, me desculpe pela confusão no início, se eu passei do meu tempo. Não, eu que digo, muito obrigado, excelente, né? Eu aqui vou focar mais, reforçar alguns pontos que eu acho importantes, que são diferenciais dos nossos cursos, e depois falar um pouquinho mais sobre algumas coisas específicas do mestrado profissional em economia. Primeiro, falar um pouquinho sobre mim, né? Eu vou me apresentar, meu nome é José Rossi, eu fiz mestrado em economia na EPGE, na FGV do Rio, aí depois trabalhei um tempo no IPEA, depois fui fazer o doutorado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, voltei, trabalhei um tempo no mercado financeiro, fui professor do INSPER e hoje sou economista-chefe aqui do Banco Interamericano de Desenvolvimento aqui em Brasília. Tá? Então, eu falo isso para mostrar que é um exemplo, pelo menos eu vejo assim, do nosso corpo docente, né? Que assim, eu acho que eu tenho uma bagagem teórica, também uma bagagem prática, então eu acho isso super importante. Então é um ponto que já foi colocado, mas aí eu vou reforçar que toda a nossa escolha do corpo docente é baseado nisso, uma experiência sólida, teórica e também com uma experiência prática para levar isso para a sala de aula. Isso também é importante para o corpo docente, né? Como foi dito, ele é heterogêneo, tem várias aqui, você vai ver, não sei, não consigo nem dizer se é mais em economia ou administração pública, os dois. E um ponto eu acho que é bem interessante, acho que 2 pontos que vocês devem ver é o seguinte, que o IDP, como foi dito, é uma instituição que está expandindo fortemente, rapidamente. Acho que você fazer parte disso é algo único, é uma possibilidade única. Realmente, aproveitou, para você ver, a gente aumentou bastante, criou novos cursos durante a pandemia. Quer dizer, a gente conseguiu se adaptar bem rapidamente a toda a situação, não que a gente tenha gostado, né? Mas que foi para mostrar assim, a flexibilidade que a instituição tem, novos cursos, a gente está pensando já em doutorado, em outros cursos. Assim como a administração pública e economia, você pode pensar em várias áreas, nós temos professores e cursos, você pode pensar em desenvolvimento, em política fiscal, política monetária, política cambial, e assim, diversos, assim, tem diversas, concorrência, regulação. Então, a gente tem professores, temos optativas, isso também é algo único, sabe? Eu enfatizo. E, como foi dito, não, você não precisa entrar pensando, não, eu vou, embora a gente divida, né, assim, nas caixinhas, em diferentes áreas, você não necessariamente
O limitante é o seu tempo, eu diria, né? A gente sempre tenta fazer com que o aluno maximize, consiga fazer as optativas, mas, obviamente, não dá. E é porque também tem esse outro ponto que eu acho muito positivo, que é essa flexibilidade de você ver aqui na sexta, né, à tarde e à noite, no sábado, né, durante o período da manhã e período da tarde, e aí você tem tempo de amadurecer o material, né? Que na média, assim, né? É quase geral, uma regra geral, é de cada 2 semanas. Então você tem tempo de amadurecer, você pode ter um contato com seus colegas. Geralmente vocês levam material para estudar, então isso também é outra vantagem que eu coloco. E vocês vão ver também as instalações, são novinhas, tudo novo, né, de excelente qualidade. Então, eu acho isso é algo único, eu tenho a dizer, assim, padrão realmente internacional, e a gente tenta dar essa formação que eu acho assim, muito importante, que assim, é tudo aquele prático, mas está muito próximo do que está acontecendo do ponto de vista de ciência. Então, vou dizer, aí tem aluno que está fazendo por exemplo, previsão de taxa de câmbio com técnicas de machine learning, de aprendizado de máquina. Quer dizer, consegue ser bem prático, porque são pessoas é uma pessoa do mercado financeiro, quer dizer, que está em um banco público, é mercado financeiro, né? Mas faz e aí uma previsão de taxa de câmbio, algo que eu sempre enfatizo também nas dissertações, que seja utilizado, que você maximize, né? Leve lá para dentro do seu local de trabalho tudo que você faz aqui. Então, acho que é enfatizar isso, essa ideia do mestrado profissional, e a gente está evoluindo, a gente já está pensando em novos mestrados, novos doutorados, com esse corpo docente a gente consegue. Uma dúvida Acho que o professor Rassi que não travou. atrasou. Oi, alô? Rassi, acho que travou aí por uns 5 segundinhos Tá. aí. Tá, não. Eu estava falando que, né, são regulados pela CAPES. Infelizmente, o nosso processo de avaliação, né, de todas as instituições, ele ficou parado, né? Então, por quê? Porque nós já queríamos, e realmente nós temos a certeza, pela qualidade, que nós teríamos uma avaliação máxima para o mestrado profissional. Mas ainda, infelizmente, nós não podemos contar com isso, né? Mas a gente tem certeza que nós vamos conseguir, porque nós tivemos turmas formadas, trabalhamos junto com os alunos, nosso corpo docente continua publicando, seja através de publicações técnicas, como também em periódicos acadêmicos. Então, acho que isso é importante. Então, eu vou aqui só para pular o próximo slide, falar sobre o nosso currículo, que é importante o seguinte, é um currículo muito ligado, o que está acontecendo, da base do que é economia, porque a economia hoje, seja a área que for, ela tem uma parte quantitativa, mesmo quando você pensa, por exemplo, avaliação de políticas públicas, você hoje, com essa disponibilidade de dados, nós temos cada vez mais, a economia está indo para algo mais quantitativo, então nós damos essa base, né? Nós tentamos dar melhor, tanto do ponto de vista de disciplinas obrigatórias, como de disciplinas optativas. Nós temos 5 disciplinas obrigatórias, né? São 7 disciplinas optativas, e temos a dissertação. Tá? Então, muito semelhante, né? Uma estrutura muito semelhante ao mestrado de administração pública. Pode ir próximo. Tá? Então, nossas disciplinas obrigatórias. Então, você veja aí como é amplo e como a gente consegue dar essa formação para vocês. Então, a gente tem cursos de fundamentos de microeconomia, né? Tem a brincadeira do Simons, né? Que você tem a floresta, que é a macroeconomia, que é o fundamento de macroeconomia, mas você tem as árvores, que é os fundamentos de microeconomia. Temos o curso de estatística, introdução à econometria, também com o que há de mais moderno do ponto de vista de programação.
temos o curso de métodos quantitativos aplicados à economia e temos o curso de metodologia de pesquisa, tá? Agora, uma coisa que eu enfatizo, e a gente vê que o nosso corpo docente ele é heterogêneo. Isso não significa que você precisa, por exemplo, nós temos muitos advogados, biólogos, então a gente não assume que você tenha uma formação em estatística, nada, a gente começa com todos, né, toda a base, a gente tenta dar toda a base que você vai desenvolver de maneira mais profunda durante as disciplinas optativas e principalmente durante a dissertação. Próximo slide. Tá? Então, as áreas de interesse, aquelas caixinhas que eu falei, mas, de novo, não há essa necessidade. O que a gente coloca é mais do ponto de vista de mostrar para vocês que nós temos professores nessas áreas. Então, economia, instituições de desenvolvimento, então aí você vai ver modelos de crescimento da produtividade, qual é o impacto, questões de regulação, você vai ver em Law and Economics, nós temos curso de finanças e de regulação e concorrência. Próximo slide. Então, aqui alguns exemplos de disciplinas optativas. Então, quando a gente coloca aqui, é porque a gente já tem professores para isso. Então, você tem macroeconometria, que é a econometria aplicada à macroeconomia, avaliação de impacto de políticas públicas, finanças públicas, e assim vai. Então, esses aqui são exemplos, não nem próximo, né? Eu diria que não é nem a metade do que é oferecido. Assim, temos muito mais, esses aqui são só alguns exemplos. Próximo slide. Então, corpo docente, então aqui tem, como eu falei, eu me apresento, eu sou o primeiro ali, mas tem o Alexandre o Ata, que agora ele é doutor em Northwest, em estatística, e agora até que está como na SPE, mas, na verdade, agora ele está na SDI, não sei o que quer dizer, de infraestrutura, o Guilherme Rezende, que é o economista-chefe do CAD, o Leonardo Monastério, que vocês devem conhecer, também bem conhecido, o Rogério Boeri, que está na SPE, e também o professor Adolfo Saxida, que agora é assessor especial do ministro da Economia. Mas temos outros professores, isso é só uma amostra para você ver que a gente tem. Então, eu sou mais na área um pouco de produtividade, um pouco de macro, professor Iwata, que é de estatística, métodos, ele foi vice-presidente de risco da Caixa, então, assim, de finanças, Guilherme Rezende, no CAD, então, assim, é vasto aqui o nosso corpo docente. Próximo slide. Então, aqui também são algumas estatísticas que a gente, e foi o que eu falei, o primeiro, assim, à esquerda, é da graduação. Obviamente, né, mestrado em economia, 35% são economistas, mas veja só, nós temos 21% do direito, você tem engenheiros, relações internacionais, também tem, eu sei, no outros ali, tem biólogos. A média de idade, não sei se é estatisticamente significante a diferença, mas também você vê que são 39 anos, a maioria tem uma experiência, isso é muito importante, não subestime isso na sala de aula, que traz uma experiência muito interessante. Também a maioria de Brasília, mas eu acho até que a tendência é cada vez mais reduzir, tem bastante gente norte, nordeste, e aí o local de trabalho, você vê aí que vem bancos, ministérios, escritório do Exército, também é vasto. Próximo slide. Aí são os detalhes, também os valores. Próximo slide. E agora eu passo, acho que o Glauco está aí, ele vai falar um pouquinho com vocês, é assim? Isso, acho que a gente segue essa ordem, né? Então, o Glauco falar um pouquinho da experiência dele aí, depois ele passa para a Alessia. Acho.
Boa noite a todos, boa noite, professor Rossi. Um prazer estar aqui com você, conversando, revê-lo. Eu acho que você pode fechar o modo de apresentação, por favor. Aqui estão me ouvindo? Sim, Glauco, estamos ouvindo. Me escutam? É só tirar a apresentação, só tirar aí. Agora tá perfeito. Maravilha. Estão me escutando agora? Sim. Opa. Primeiro, boa noite, professor Rossi, boa noite, professor Paulo Castro, boa noite, professor Matias e demais colegas que estão aqui. Para mim é uma honra muito grande participar desse Open Day aqui do mestrado. Eu sou da primeira turma do mestrado de Economia, primeiro semestre de 2019. Então, eu sou, para quem não sabe, eu sou de Belém, do Pará. Eu procurei o mestrado em Economia pelo IDP. Primeiro, o que me chamou a atenção é a referência do IDP, isso é notório no Brasil inteiro hoje na academia, não só na academia, mas de forma geral, todo mundo tem o IDP como uma instituição do mais elevado conceito. O corpo docente do IDP dispensa apresentações, é um dos corpos docentes que eu tenho como do mais qualificado, não vejo em nenhuma outra instituição, pode ter similar, igual, mas melhor, com a bagagem, como foi dito pelos professores aqui, o IDP não deve em nada. Outra coisa que me chamou a atenção e que me permitiu cursar o mestrado em Economia no IDP, o formato quinzenal, as aulas à sexta-feira à tarde e à noite, sábado de manhã e de tarde. Então, eu saía de Belém às 5 da manhã, chegava, amanhecia em Brasília, participava das aulas de tarde e à noite, dormia, assistia às aulas no sábado e no domingo retornava para Belém. Então, isso assim me permitiu, me deu essa oportunidade de fazer um curso numa instituição como o DP em Brasília. Eu queria também aqui dizer que me sinto muito satisfeito profissionalmente. Após a realização do mestrado, eu tive uma ascensão, eu passei para assessor de planejamento no meu órgão aqui, que é o Tribunal de Contas do Estado, e recentemente, já comentei com o professor Matias, eu fui contratado pelo Centro Universitário Fibra para lecionar no curso de administração. É uma instituição de ensino aqui no Pará que tem conceito 5 pelo MEC, então é um centro universitário. Então, minhas portas começaram a se abrir. Isso em decorrência do selo IDP no nosso Lattes. Isso é importante. O Matias já sabe que me acompanha mais. Eu fui recentemente, tive um projeto a minha área de pesquisa no IDP foi finanças públicas. Então, eu trabalhei na parte de rigidez orçamentária, aqui falando rapidinho, e a minha motivação foi tão grande no IDP que eu tomei a coragem de continuar meus estudos e recentemente apliquei para o doutorado em Direito, aí no IDP também. Anteontem recebi o e-mail de que tinha sido acolhido pela banca e já vou para a parte das entrevistas agora, na próxima sexta-feira. Estava marcado para hoje, mas graças a Deus o Matias conseguiu que mudasse para que eu pudesse participar desse momento tão importante aqui com os colegas. Então, assim, eu recomendo o IDP. Hoje o IDP lá no meu trabalho tem mais 2 servidores que estão cursando, um no doutorado em Direito e outro no mestrado em Direito também, são servidores da casa aqui, que eu indiquei, que eu mostrei a possibilidade, que era possível a gente daqui de Belém cursar em Brasília em face da estrutura de ensino do IDP com essas aulas quinzenais. Então, esse é o depoimento que eu tenho para dar para vocês, recomendar que quem tiver a oportunidade de fazer, que faça, porque agrega muito valor na sua carreira, tanto acadêmica quanto profissional. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer aqui que eu estou sempre à disposição do IDP, que para mim é uma honra muito grande ter sido aluno. Eu espero imensamente daqui a um mês, no dia 11 de março, está começando um novo curso já a nível de doutorado nessa instituição que passou a ser que é tão querida por mim. Muito obrigado pela oportunidade, colegas. Ótimo, muito obrigado, Glauco. Nós que agradecemos, sempre bom ouvir os relatos dos nossos alunos, né?
E passo agora, então, para a Alessia, né, que é da turma de 2020, primeiro de 2020. Alessia, boa noite, muito obrigado. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Bom, primeiro, boa noite a todos, né? E eu entendi que o... Travou. A gente continua te escutando. Tá bom. O quesito, acho que o Matias escolheu os alunos, é que eles têm que ser de Belém, né? Que eu também sou de Belém, mas eu moro em Brasília já tem um tempo. Eu fiquei lembrando, assim, como foi que eu entrei no IDP, né? Nossa, o que é que eu vou falar? Aí, eu sou da primeira turma de 2020 e tive uma aula presencial na semana seguinte, foi decretado lockdown, aquele momento difícil para todo mundo. E o que me surpreendeu foi a rapidez que o IDP se estruturou para que as aulas fossem retomadas e sem perda da qualidade, né? Então, eu achei isso super positivo, achei a instituição muito comprometida. Outro ponto que vale ressaltar é o atendimento, né? O Matias nem se fala. O Matias é meu orientador, eu perturbo ele agora quase todo dia. E a biblioteca, eu ia falar sobre a biblioteca, mas os professores já falaram tanto e eu só ratifico. A estrutura, tudo isso que eles falaram e um pouco mais. Você consegue falar com o pessoal da biblioteca pelo WhatsApp, a devolução de livros na época da pandemia, super tranquila, o pessoal com muito cuidado. Nossa, eu só não tenho assim, um ponto negativo para falar do IDP. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Realmente foi acima das minhas expectativas, né? Foram 2 anos de muito estudo, né? Trabalhando, então foi bem puxado. Mas valeu muito a pena. A troca de conhecimento com os professores, assim, a gente já meio esperado, né? A gente já espera que a gente vai receber muito conhecimento dos professores, mas o que me surpreendeu foi a parte dos alunos, né? Nossos colegas vêm de áreas diversas, então você tem pontos de vista diferentes que te agregam muito. Fiquei bem impressionada com isso. Teve um ponto que os professores comentaram agora, é que os alunos entram pensando em seguir uma área e acabam descobrindo outra área que gostam muito. Isso aconteceu comigo. Eu entrei, não, vou fazer todas as disciplinas de concorrencial, de regulação, de setor público, né? Setor público é para aquela parte de falha de mercado, oligopólio, monopólio, né? Que eu trabalho no CAD. E eu descobri que eu adoro essa parte de políticas públicas, né? A disciplina do professor Fernando Meneguin foi excelente, um excelente professor. A do professor Adolfo Saxida também complementou e, nossa, foram as melhores disciplinas para mim e acredito que para a maioria dos colegas também, que a gente conversa entre si, então foi só elogios para esses dois. Aí eu encerro a oportunidade aqui, né? Agradecendo a minha oportunidade de dar meu depoimento e falar para os interessados que não pensem 2 vezes, façam o mestrado que vai agregar muito na vida profissional de vocês e na pessoal também. E no caso do financeiro, que eu estou lembrando agora, eu consegui uma gratificação devido ao mestrado, né? Ainda nem concluí, mas já está faltando só a dissertação e já no próximo trimestre eu já estou recebendo. Lécia, muitíssimo obrigado pela sua exposição, riquíssimo o seu relato também, amor, a gente enxerga o programa pelos olhos dos nossos alunos. Vamos agora ver os nossos alunos de administração pública, temos começando aqui pelo Antoni Vieira, está por aqui, Antoni? Estou sim, professor. Tudo bem, meu cara? Opa, boa noite, professor, boa noite, colegas. Então, aqui também é com grande satisfação que eu venho aqui passar o meu relato
a minha percepção acerca do IDP e, basicamente, muitas das coisas aqui eu ratifico o que o colega Glauco e o que a colega realmente tratou a respeito do IDP. Então, aqui, mais uma vez, as aulas quinzenais, isso facilita muito o nosso estudo, facilita muito o nosso planejamento. Sou capitão do Exército, então a minha rotina basicamente é diária, de 8 da manhã às 17 horas, mas aí, ali na sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite, e sábado de manhã e sábado pela tarde, você consegue realmente conciliar o seu trabalho com realmente as disciplinas, tanto optativas quanto obrigatórias. E outra coisa que chama muita atenção são os professores. Então, a gente tem a oportunidade de ter aula com excelentes professores que têm muito conteúdo e têm muita habilidade em passar o conteúdo. E isso facilita muito a absorção do conteúdo pelos alunos. E, além disso, como a colega falou, os colegas de turma sempre agregam muito conhecimento. Então, tanto essa possibilidade quanto quando os professores realmente não tenho nem palavras. O que eu posso agregar aqui um pouquinho diferente é como eu entrei como aluno especial. Então, ali em dezembro, eu verifiquei que eu tinha perdido já o processo seletivo e eu vi a possibilidade de entrar como aluno especial, já para ganhar um pouquinho de tempo. Então, ali como aluno especial, eu consegui já fazer algumas matérias. Essas matérias permitiram, como aluno regular, eu aproveitar elas. No âmbito do Exército, eu tinha que fazer um curso. Foi ano passado, em 2021. Então, isso já estava no meu planejamento. E, na época, como era inviável conciliar os dois cursos, que era também uma pós-graduação, só que no Exército é lato sensu, eu solicitei o trancamento da matrícula, onde fui atendido. Aí eu fiquei 6 meses com a matrícula trancada, depois eu retornei como aluno regular e realmente consegui já cursar todas as matérias obrigatórias, optativas, e agora eu estou trabalhando na minha tese. Isso foi uma experiência minha que realmente ajudou bastante e eu gosto muito dessa área de controle no âmbito da administração pública. E eu visualizei, no âmbito do Exército, uma oportunidade de melhoria no sistema de controle interno. Então, realmente, eu estou me aprofundando um pouco mais no assunto, estou trabalhando com a minha tese e eu espero realmente, assim que concluída, assim que eu possa realmente agregar ao serviço como um todo e ao meu conhecimento e gerar ser mais produtivo. Também aqui uma experiência bem bacana foi a oportunidade de ter aulas com professores, no caso do Chile. Então, foi até uma disciplina de gestão de conflitos. Era uma disciplina de verão, onde é um pouquinho mais intenso o ritmo de aulas, mas assim, foi muito bacana a experiência com o professor do Chile, para você realmente aprender um pouco da língua, como o professor Paulo Castro tratou inicialmente, e isso realmente agregou em muito. Então, essa é a minha percepção acerca do IDP, onde realmente é uma instituição ímpar em cenário nacional. Eu gostaria realmente de externar isso, agradecer a oportunidade e aqueles colegas que também tiveram essa oportunidade, eu aconselho a matrícula e esse curso. Obrigado, professor. Obrigado, Anthony. Eu que agradeço aí pelo seu belo depoimento. Bom, eu passo então agora ao nosso colega Ederson. Bem-vindo, meu caro. Boa noite a todos. Talvez eu siga, né, dentro desse mestrado em administração pública, talvez um caminho um pouco diferente. Eu sou advogado, né, não sou servidor público, né, mas há muito na área do direito público, do direito administrativo, do direito municipal. E sempre senti essa necessidade de conhecer a administração mais a fundo. Então, a minha entrada no mestrado em administração, numa área que não é do direito, né, foi exatamente ampliar conhecimento. E isso foi possível, né? Ou seja, nós estamos em já um semestre e já deu, né, para poder ampliar muito esse conhecimento. E isso daí se deu principalmente pela qualidade dos professores, né? Ou seja, todos os professores com uma
bagagem muito grande, ou seja, só quem atua muito mesmo na área da administração pública, né, em diversas áreas com amplo conhecimento, né? Um dos professores que me deu aula foi exatamente o professor Paulo Castro, de metodologia. E quando eu falei, nossa, metodologia, que coisa, né? Mas eu vou ter que sofrer, vou ter que aguentar a metodologia para poder conseguir. E, assim, eu não pensei que metodologia pudesse ser tão interessante, né? A forma como foi dada, né? Diferentemente do que nós tivemos, né? A experiência que eu sempre tive, né? Na graduação, em pós-graduação, você, pô, dá para se fazer uma metodologia, dá para ensinar metodologia de pesquisa de forma interessante. Então, isso daí eu acho que é muito pela capacidade dos professores que têm e a didática que é utilizada. Um outro ponto também que, para mim, pessoalmente, é fantástico é exatamente a troca de experiência. Os debates que ocorrem nas salas, né, no caso, na sala virtual, né, porque né, agora que nós vamos voltar para o presencial, mas esses debates na sala virtual são fantásticos, porque são pessoas de diversos lugares, de diversos órgãos públicos, né? Então, na sala lá tinha senador, vereador, tinha pessoas do Ministério Público, de órgãos de controle, diversos, com várias visões, os militares também, que têm uma visão de administração pública muito interessante. Então, tudo isso agrega demais nesse conhecimento, né? E teve um fato também muito interessante na sala de aula, né? Que foi, eu estava com um projeto, uma coisa muito pesada, eu não estava dando conta, né? Esse negócio estava me consumindo, e aí, né, fui cursar a disciplina de gestão de projeto. Eu observei aquilo ali, pô, vou fazer uma gestão, né? Vou pegar isso que eu estou tocando, né? Sem coordenação, sem organização nenhuma, deixa eu fazer aqui uma gestão de projeto. E isso daí fez exatamente aquele projeto que eu estava tocando alavancar de uma forma que eu não esperava que pudesse ser tão rápido. Ou seja, coloquei ali, vi os problemas que tinha ali, desenhei, coloquei no papel e a coisa acabou fluindo muito. E ainda teve uma situação muito interessante na aula, que o trabalho final que se tinha é exatamente o grupo fazer, né? Dividiu em grupo lá para fazer um projeto. E a gente chegamos na sala lá, né? Dividiu o pessoal, né? A gente começamos a conversar sobre o projeto, que o projeto quer fazer. E eu tinha uma ideia de uma coisa que tem alguns anos que eu penso em fazer. Eu falei, gente, eu penso em fazer na administração pública, seguir esse projeto. A turma olhou, todo mundo achou a ideia muito boa, o professor achou a ideia muito boa, e eu falei, gente, o bom é o seguinte, nós vamos fazer, como todo mundo topou em fazer esse projeto, né? O bom é que eu vou pegar isso aqui, eu já estou com um projeto pronto, né? E foi interessante que as discussões que o pessoal teve de problematização, de gestão de risco, tudo isso daí me deu também uma outra visão. O fato é o seguinte, quando terminou o trabalho, eu estava com um projeto pronto, então eu só levei lá e apresentei, ó, que bom que já tirou lá do mestrado. E por fim, para poder finalizar, uma coisa que eu achei muito bacana também do curso, né, que o professor Paulo Castro, ele falou que essa possibilidade de fazer um intercâmbio em outros países. Eu, né, acho que no mês de abril agora, nós vamos para a França, né, na Universidade de Sorbonne, e exatamente uma das coisas que me fez ir para o curso, né? Eu não entendi, gente, por que lá no Japão o pessoal consegue tampar um buraco lá, eu lembro de um vídeo que tem em 72 horas, uma cratera gigante no meio da cidade, e aqui a gente, né, a administração pública nossa é tão lenta. Por que isso daí, né? E vai muito, né? A disciplina propiciou, inclusive eu fiz um trabalho muito interessante que é exatamente sobre administração pública asiática, né? Então traz para a gente uma nova visão. E lá na Sorbonne a gente vai poder discutir, e eu tenho interesse disso daí, né? Exatamente nessa busca de conhecimento, em conhecer mais a administração pública europeia e principalmente a francesa. Então são esses pontos ali que eu elenquei, que para mim foi fantástico no curso, foram todos eles ali. Eu não esperava, porque eu vinha de experiência ali, né? Talvez de uma didática um pouco mais arcaica, né? Difícil concentrar. E mesmo as aulas virtuais que ocorreram aí nesse, né, último semestre, né, foi extremamente agradável e prazeroso passar aqui algumas horas, né, sentado aqui, aprendendo um pouco. É isso, gente. Edson, muitíssimo obrigado. Obrigado pelo seu relato, pela sua experiência pessoal de fato atípica aí no mundo da advocacia. Dada a sua menção aí para a minha disciplina de metodologia, me lembra depois aí de ganhar um ponto extra lá na disciplina, tá bom?
Obrigado, Edson. Agradeço muito aí pelo seu depoimento. Pessoal, acho que com isso aí a gente cumpre aqui o nosso roteiro programado. A Mariana, me avisa se eu estiver esquecendo de algum ponto. A gente abre para perguntas, esclarecer eventuais dúvidas que tenham ficado aí no meio da apresentação. Então, como é que funciona, Mariana? Acho que já dá para quem quiser levantar a mão, abre o microfone, como que a gente faz? Isso, professor, obrigada, gente, antes de tudo, né, pela participação, então, os nossos alunos, ex-alunos, professores também, muito obrigada. A gente vai abrir o microfone de todo mundo agora, tá? E aí, quem não quiser falar pela câmera, enfim, também pode utilizar o chat, que a gente lê a pergunta aqui, fiquem à vontade, tá bom? À vontade, gente. Quem quiser, só abrir o microfone e perguntar, ou colocar no chat aí, como a Mariana falou. Sem muita cerimônia, vamos tentar esclarecer aquelas dúvidas. Opa, Eliton. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Cordiais cumprimentos na pessoa do nosso apresentador, o professor. Cumprimento a todos. Acho que não se trata mais, não se trata, na verdade, de uma dúvida, uma pergunta, mas sim de uma informação que eu acredito que vocês têm e vai ser passada no momento oportuno. Cada disciplina dessas que nós vamos escolher, disciplina optativa, que ao todo são 7, certo? Cada um deve ter a sua ementa. Em que momento, professor, a gente vai ter acesso a essa ementa para a gente analisar com bastante cuidado sobre quais escolher ao longo do curso? Certo, obrigado, Ayrton, pela pergunta. Normalmente, a gente, quando divulga, a gente abre o nosso período de matrículas, então a gente está falando ali de 30 dias antes ali das disciplinas, a gente já abre com um plano de ensino disponibilizado pelos professores, justamente para que vocês tenham condição de, para além do título, né, olhar ali quais os textos, as discussões, o método de avaliação e assim começar a construir o seu percurso. Agora, de maneira geral, a gente também tem no nosso site uma lista de disciplinas optativas e obrigatórias, e a gente tem lá um resumo da ementa de cada disciplina, que dá para vocês terem uma ideia melhor, embora não tenham ainda esse plano de ensino. Tá? Só reforçar que, exato, a gente tem esse resumo, mas todos os cursos, aí eu vou dar o exemplo do meu curso, né? Todo ano surge um tema novo, você dá uma ênfase diferente. Então, assim, eu mudo, eu reviso e realmente, assim, faltando 30 dias já está disponível o novo, a nova ementa, tá? Mas, assim, o curso, a descrição do curso, tudo de maneira geral, você já está disponível, exceto se for a primeira vez, né? Se for a primeira vez, um curso novo, aí só vai ter mais próximo do período. Mas a maioria você já tem agora pelo menos um resumo do que será o curso. Ok, entendido. Parabenizar pela apresentação de ambos os professores, né? E uma das coisas que mais chamou a atenção desse centro de estudo foi essa questão da flexibilidade da opção dos cursos. Realmente uma ideia muito boa, né? Que com certeza vai, no final, agregar, enriquecer muito, né? O conhecimento de todos os alunos. Muito obrigado, só isso mesmo. Obrigado, eu que agradeço pela pergunta, Wellington. Acho que agora o Átila está com a mão levantada também. Átila, fica à vontade. Boa noite. Olá, boa noite, professor. Boa noite aos demais. Eu queria confirmação simples. A área de interesse, as áreas de interesses que tem, elas são as linhas de pesquisa? Ou não, é diferente? Não, as linhas de programa, na verdade, ele depende muito do foco que você tem, né? Então, por exemplo, no programa de administração pública, a gente tem uma linha de pesquisa mais ampla que regula todo o programa, que é de políticas públicas de gestão governamental. Dentro dele, a gente tem essa divisão didática em áreas de interesse, tá? Mas as linhas de pesquisa, especificamente dos nossos professores, são diversas. Então, inclusive, os professores, muitos deles atuam com mais de uma linha de pesquisa, né? Tanto na sua vida profissional quanto na sua vida acadêmica, só no próprio IDP.
e os alunos ali são livres para trazer suas próprias opções, para trabalhar mais em conjunto mais com uma vertente que o professor está levando adiante, que interessou. Então, isso é muito mais aberto. Agora, o que eu te digo é que essas linhas de pesquisa dos professores convergem com essa divisão didática que a gente faz ali nas áreas de interesse. No caso da economia, são 4, no caso da administração pública, são 5. É, eu concordo, inclusive, desculpa. Em economia, se você olhar o título, tem economia e desenvolvimento, a gente tenta dar aquele mais geral, que ali entra política fiscal, entra política monetária, entra finanças internacionais, então, assim, tem vários, mas e tem um ponto também que é muito interessante, que a gente faz esses grupos de pesquisa, a gente tem que criar, né, essas caixinhas mesmo na CAPES, que é interessante, é um ponto a gente ter alunos que estão ligados a um grupo de pesquisa, então a gente acaba montando assim caixinhas que são, eu diria assim, bem flexíveis, né? E aí um jeito legal também de conhecer um pouco mais das possibilidades de atuação dos professores, para além do programa do curso, né? É olhar lá no nosso site também o perfil deles. A gente tentou trazer um resuminho da mini bio de cada um, as publicações mais recentes, que assim vocês conseguem ter uma ideia dos atuais interesses dos nossos professores, tá? Eu entendi. Geralmente, as linhas de pesquisa do mestrado ou doutorado, toda pós-graduação stricto sensu, ela já é taxativa, né? Opção A, B ou C, né? Então, achei interessante que não é diferente, há uma diversidade, um leque maior para poder ser trabalhado no IDP, né? E eu vi também que são 4 disciplinas obrigatórias, são 7 optativas, no caso da administração pública, lembrando, acho que na economia, não sei se acho que é mesmo também. Passou rápido aquele slide do fluxo, então essas disciplinas optativas, elas fazem parte das disciplinas dos fluxos de cada área de interesse, ou elas são ou cada área de interesse tem disciplinas específicas e tem mais as optativas, ou as optativas estão distribuídas dentro das áreas de interesse? As disciplinas optativas, elas se distribuem dentro dessas grandes guarda-chuvas que são as áreas de interesse, tá? Então, você vai ver que tem algumas disciplinas ali que se relacionam a mais de uma área de interesse também, né? Porque essas fronteiras são didáticas, mas o conhecimento hoje é muito interdisciplinar, então é muito difícil, às vezes, de dizer se o curso está mais na ciência política ou na política pública, na economia, mas a gente tenta distribuir as optativas dentro dessas caixinhas didáticas e ali o aluno, pela ementa, pelo título, vai conseguindo identificar cada uma delas e seguir o seu percurso, né? Se você tiver mais interesse em saber, por exemplo, disciplinas que compõem cada área específica, pelo menos a gente tenta fazer uma classificação mais clara, a gente pode olhar e encaminhar para você sem problema nenhum ali, isso posteriormente. Professor, eu vi também que tem um momento que falou sobre o intercâmbio, né, com outros países. Se eu captei bem, não sei se foi um caso específico de Roma, ou se todos são assim. São aulas intensivas de uma semana? Cada curso compreende uma semana intensiva lá, ou é um mês inteiro? Como é que... Ou varia? Isso depende muito do nosso parceiro, né? Então, a gente faz parcerias com universidades que são referência fora do Brasil, como a Sorbonne, a Roma Tre. E, por exemplo, agora nós estamos fazendo um curso condensado de uma semana, porque dado o perfil profissional do nosso aluno, né, é muito difícil, né, achar que o nosso aluno vai conseguir ficar muito tempo fora do Brasil, porque as férias são curtas, nem todo mundo consegue tirar licença, então a gente tenta estabelecer essas experiências intensivas. Mas agora, recentemente, tivemos uma outra turma que foi no último semestre do ano passado, para ficar um semestre em Roma. E teve um dos nossos alunos, inclusive, que está lá, que foi para ficar um ano. Nesse período, ele está cursando disciplinas lá, claro, o que tiver convergência com o nosso mestrado, ele aproveita aqui como optativo. Então, isso depende muito das nossas parcerias, tá? Com cada universidade, a gente tenta extrair o melhor, né, da vocação de cada universidade. Há, por exemplo, as outras iniciativas que são cursos curtos, né? Às vezes não são disciplinas, mas é um programa de 2, 3 dias, com foco muito específico que os nossos parceiros oferecem, tentam fazer isso com a gente, combina com a gente essa oferta e a gente passa para os nossos alunos. Entendi. E outra pergunta é o seguinte, eu imagino que, muito provavelmente, uma razão lógica,
esses intercâmbios eles são valores à parte, né? Agora, as optativas que estão dentro das áreas de interesse, elas já estão dentro do valor do curso de mestrado, ou cada optativa tem um valor específico? Eu pergunto isso porque tem instituições de ensino que trabalham com a figura do crédito, aí cada disciplina corresponde a tantos créditos, corresponde a um valor X, né? Então, só para eu não subentender, só para poder realmente ficar claro se está tudo, tirando a questão do intercâmbio, se tudo está dentro do valor estabelecido lá no slide. Tudo está dentro do valor estabelecido, então, assim, aquela grade que nós passamos a vocês é a grade obrigatória, né? Você tem que fazer 4 disciplinas obrigatórias, mais 7 optativas, mas há alunos que fazem mais, alunos que fazem 10 disciplinas, 12 disciplinas optativas, então isso depende muito. Se você tiver fôlego, tempo e conseguir conciliar a sua agenda, você pode fazer, inclusive, mais dentro do valor que você já paga pelo programa. E para os intercâmbios, né, isso normalmente o que o IDP faz? O IDP não cobra nada por esses intercâmbios, mas o custo é repassado pelos nossos parceiros. Então, os nossos parceiros conversam conosco, a gente sempre tenta fazer de um jeito que fique o custo mais baixo possível para otimizar o tempo ali dos nossos alunos também e os recursos que a gente sabe que são escassos. E normalmente os parceiros abrem as inscrições, os nossos alunos fazem a inscrição e pagamento diretamente para ele. Então, o IDP não recebe nem repassa nenhum tipo de recurso para isso. A gente acredita que o benefício do programa com esses intercâmbios é justamente essa vivência, a experiência que isso dá para o nosso aluno, que vai ter um diferencial depois, sem dúvida nenhuma. Desculpa, professor, continue. Pode falar. Desculpa. Não, é só uma coisa que eu também esqueci de mencionar. Quer dizer, o programa, como nós somos regulados, né, é um programa de mestrado, o período do curso é de 24 meses. Né? Acho que é importante a gente colocar isso para você também já programar, que incluindo aí o período da defesa da sua dissertação. Então, excepcionalmente, eu coloco como coordenador, excepcionalmente, a gente pode prorrogar, mas aí sim, acho que implicaria um custo. Né? Então, a gente está considerando os 24 meses. Né? Dentro desses 24 meses, você, como foi dito pelo professor Paulo, você pode alocar e fazer os cursos mas assim a gente faz porque nós somos avaliados, é uma coisa importante, é um item importante na avaliação, né? O tempo do aluno na casa. Então, para dar um incentivo correto, nós colocamos esses 24 meses e tem um pequeno ajuste assim, se você estender. Eu particularmente, dar uma opinião de feedback para vocês. Eu estava procurando um mestrado em diversos estados, diversas situações, e em alguns locais a opção de mestrado é diminuta, e muitas das vezes a linha de pesquisa não é aquela que te agrada muito, que você teria aquele prazer de estudar, né? Então, no caso, eu particularmente sempre achei o IDP realmente uma grande referência, os professores como os senhores, né? Então, é uma referência que a gente sempre tem interesse. Quando eu vi que realmente tinha as áreas de interesse, né, que eu consegui me encaixar em uma delas, eu já achei interessante. Quando eu vi que as aulas eram quinzenais, também já achei interessante. E eu, no caso, quando eu vi também os egressos, alumni dos discentes falando que consigo trabalhar e fazer o mestrado, eu falei, opa, então dá para mim também, né? Porque quando a gente trabalha, independente do tipo de trabalho que a gente realiza, seja porque consome a nossa carga horária ou você tem uma atividade de gestão, aí isso acaba consumindo. Então, eu vendo esses exemplos, eu particularmente gostei muito. Vou fazer eu particularmente tomei minha decisão, vou fazer minha inscrição. Espero poder ser aluno de vocês em breve. Muito obrigado pelo seu feedback, Átila. A gente espera, de fato, que o programa consiga contemplar aí os diversos interesses dos nossos alunos, né, candidatos. E só para concluir, antes de passar aqui a palavra para o Wellington, que levantou a mão... Licença, professor, eu só queria dar um depoimento aqui, claro. Uma informação para o Átila, que ele levantou a questão do número de disciplinas.
Na economia, nós somos 5, éramos 5 obrigatórias e 7 optativas. Mas, no meu caso, eu fiz 5 mais 9. Entendeu? Eu tive a oportunidade de fazer mais 9, então aproveito para te dar essa declaração aí, esse depoimento. Eu fui olhar aqui quando você estava falando, eu disse, não, acho que eu fiz mais de 7. Então, como eu ia para Brasília, eu tinha que ir, eu obrigatoriamente tinha que fazer as 2 disciplinas, no caso do final de semana. Não era vantagem para mim, por exemplo, quem morava em Brasília, não, eu vou fazer esse final de semana só uma optativa, porque a outra não é do meu interesse. Então, eu acabei fazendo 9 disciplinas optativas. Era só esse depoimento que eu queria prestar aqui para o colega. Tá bom? Legal, muito obrigado, Glaucio. Parabenizá-lo pela decisão de se inscrever, de se matricular no mestrado, que vai ser muito bom para a sua vida. Pode apostar. Depois você me cobra. Legal. E aí, só um último ponto sobre disciplinas ainda. A ADP também tem uma política de portas abertas, né? Então, assim, nossos alunos identificarem que tem uma disciplina que está lá sendo ofertada no programa de direito, optativa, mas que ele, na grade dele, ele consegue fazer, ele pode se matricular e fazer essa disciplina lá no direito também, sem problema nenhum. Então, assim, a gente tenta dar a melhor experiência possível da casa, né, para os nossos alunos. Eliton, acho que você está com a mão levantada novamente. Fique à vontade. Obrigado, professor. Achei muito apropriada aí a pergunta do colega a respeito das questões das disciplinas. Eu tinha entendido que a gente poderia estar realmente optando, fazendo essa espécie de análise dentro das áreas de interesse, escolhendo a disciplina. Eu, inclusive, estou com uma dúvida aqui terrível, porque eu já selecionei 11. E para falar a verdade, eu só quero fazer 7 mesmo. Mas, quando eu disse que foi pertinente, porque eu já estava aqui analisando essa questão de tentar fazer 8 ou até 9, porque realmente, para a ideia que eu tenho com relação ao meu planejamento estratégico de vida, do qual eu estou incluindo o mestrado, vem de encontro à minha atividade profissional e a linha de pesquisa que eu estou querendo seguir. Então, seria mais no sentido de perguntar se, por exemplo, eu li lá no programa do mestrado de administração pública que esse ano há um planejamento para 20 encontros presenciais e para o ano seguinte 4. Então, professor, eu pergunto, se o aluno tiver essa disponibilidade, é possível fazer os 24 encontros presenciais neste ano 2022 ou o IDP recomenda que siga esse planejamento já estabelecido prévio? Assim, a gente recomenda que você siga aquilo que faz sentido para a sua rotina, para a sua capacidade. A única coisa que a gente alerta é que a carga de leitura das disciplinas é muito elevada, né? Chega no final do semestre, tem trabalhos para entregar, junta com a carga horária. Então, muitos alunos, como nosso colega Glauco, conseguem fazer muitas disciplinas. Isso significa, às vezes, pegar as 2, né, daquele fim de semana. Outros alunos pegam disciplinas todo fim de semana, né? Porque, por exemplo, a gente tem um fluxo quinzenal, mas noutra turma segue outro fluxo que também, nos fins de semana alternados, tem aulas em Brasília. Então, alguns alunos nossos pegam aula todo fim de semana e conseguem acelerar a sua grade. Isso vai muito da programação de cada um, né? Agora, assim, a carga de leitura é alta, a exigência dos professores é alta também, então a gente recomenda ali que você faça as suas escolhas com alguma moderação para não te gerar uma exaustão aí no meio do caminho, mas é plenamente possível. Isso aí, a capacidade de cada um é que vai dizer, né? Pelo menos se o Ross tiver alguma coisa a acrescentar nesse sentido. Não, eu só vou acrescentar que eu acho interessante, assim, que acho que todo mundo, assim, a gente sempre dá, não, você quer, faz, se tem energia, mas eu também coloco que o momento da dissertação é um momento super importante, que é aquele que você vê qual é o problema, você olha, a gente dá essa ênfase, né, de você assim, olhar no seu emprego, no seu dia a dia, né, qual é a pergunta, qual é a teoria que eu vou adequar para responder. Então, assim, eu sempre vejo, eu dou assim, a dica, deixa o tempo, deixa aquele trimestre livre. Eu sempre dou esse conselho, porque é para você realmente ter tempo para parar e refletir, porque como é o ritmo muito, né, durante o curso,
você não para muito, né? Você vai, faz, tem a demanda, tem o trabalho, como disse o professor Paulo. Então, esse é o momento para. Então, assim, sempre, assim, eu não quero tirar, né? Nunca deixe de dar esse incentivo, né? Que eu vejo que essa energia que vem, assim, mas eu acho assim, um conselho que eu sempre dou assim, olha, quando for na dissertação, faça a dissertação, que é um momento bem especial. Tá? Então, é só isso que eu digo. Mas, assim, as condições, acho que o mais importante é a gente dar condição. Então, assim, por exemplo, em economia, a gente monta a carga, evita que na mesma área os cursos eles coincidam, né, seja no mesmo período, para que você possa fazer os dois. São oferecidos dois naquela área de concentração. Então, assim, sempre a gente pensa para maximizar. Se você quiser, né, você vai ter o curso ofertado. Tá? Muito obrigado, Rossi. Bom, Wellington, se você tem mais alguma pergunta, todos os colegas como levantado também. Não, agradecer, respondido, e já fiz minha inscrição, não tenho dúvida alguma. Como eu já tinha dito na pergunta anterior, tudo que eu já li de material do IDP vem se amoldar perfeitamente àquilo que eu desejo na minha atividade profissional, e o curso acredito que vai me engrandecer em todas as áreas da minha vida. Agradecer mais uma vez e espero em breve estar vivendo essa experiência aí que os outros colegas aí também já viveram e os que estão vivendo atualmente. Obrigado. Ótimo, muito obrigado, eu que agradeço, Wellington. Bom, pela ordem aqui, acho que é o Francisco agora. Boa noite, Francisco, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, professor Paulo, boa noite, professor Rossi. Minha dúvida é simples, talvez, professor, tenha sido até respondida no decorrer da apresentação, é porque eu cheguei um pouco tarde, mas é só para saber se vai haver aquele exame de proficiência em línguas. Acredito que não, né? Porque não tem a previsão no edital, não é isso? Isso, não tem esse exame de proficiência em línguas. Tá? É claro que se você fala alguma língua, principalmente o inglês, seu percurso é muito mais facilitado para acesso à literatura internacional. Mas hoje você tem muitas ferramentas aí também que te auxiliam nisso, né, de traduções e tudo. Hoje o mundo está muito avançado nesse sentido. Não tem esse requisito, não, para ingresso no mestrado. Se você tiver alguma língua, por exemplo, você potencializa o acesso aos intercâmbios, todas essas oportunidades que a gente gera. Entendi. Muito obrigado, professor. Nada. Fabiano, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, professor Paulo Castro, boa noite, professor Rossi, os colegas. Fazer uma escolha de mestrado profissional é realmente tem que ser muita cautela, até porque você precisa trazer o teu arcabouço profissional para esse novo momento da sua vida, que é voltar na formação acadêmica para o mestrado, específico numa formação de estudo que é a administração pública. Eu queria agradecer a todos os depoimentos que me encheram de energia, especialmente a do Wenderson, porque foi entusiasta e, assim como ele, também sou consultor, sou advogado, trabalho com gestão pública, trabalho com soluções de gestão, e isso faz com que você precise ouvir experiências. A gente percebe claramente que esse encontro de experiências, ou em sala de aula, ou nos contatos, ou nas formações, elas fazem com que o profissional possa ser muito mais recheado, ter um arcabouço maior, né, de soluções. Gosto também dos intercâmbios, pesquisei muito sobre instituição, não é fácil, a gente não é criança, não precisa mais estar aventurando, é preciso ter certeza do que se quer e para onde se vai e com quem se vai. Então, é importante todo esse encontro com vocês. Fico feliz de assim como o amigo do Pará, a amiga do Pará, os colegas do Pará, eu estou no Piauí, estado do meu coração, distante de Brasília, mas eu digo sempre que o que está distante da gente é o que está longe do coração e do conhecimento. E aí a gente vai em busca disso em qualquer caminho. Muito obrigado a todos. Obrigado, eu que agradeço pelo belo depoimento, feedback, Fabiano. Esperamos que o programa, de fato, atenda as expectativas para essa candidatura. Só para fazer uma última ponderação, para não dar uma informação incorreta depois,
da questão do Wellington, embora a gente incentive, né, que vocês cursem as disciplinas, como o Rossi colocou, né, em tese, a organização de cada uma que vai dizer, mas sempre muito atenta à dissertação. No programa de administração pública, por exemplo, a gente só no primeiro bimestre ali, a gente tenta concentrar os alunos no início do curso nas disciplinas obrigatórias. Tá? Então, a gente ali, nesse primeiro momento, a gente coloca algumas restrições ali para cursar as disciplinas optativas, porque a gente entende que se essas disciplinas obrigatórias não forem muito bem cursadas, vocês terão muito problema de fluxo mais adiante. Mas isso é só no primeiro bimestre, é para vocês terem um primeiro sentimento também da carga, da exigência, de tudo, e depois sim, aí se abre ali para você fazer as suas escolhas ao longo de todo o percurso, tá? É verdade. É isso, pessoal, muito obrigado. Bom, acho que passamos um pouquinho do horário, mas é isso, acho que as dúvidas foram muito boas, os depoimentos. Agradeço a todos. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente então caminha para o encerramento. Agradeço de novo a toda a equipe, Relacionamento, Mari, o Lucas, Túlio, o Renan, todo mundo que está aí ajudando, Matias, o professor Rossi. E é isso, esperamos ter atendido aí as expectativas de vocês quanto às informações aí dos nossos programas. Muito obrigado, Bom, pessoal. Também agradeço a todos aí. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado pela excelente exposição. Excelente noite para todos. Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Então, vamos encerrando. Muito obrigado, até mais. Boa semana para todo mundo.